Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Vivi Gaspari do Ateliê Vida Colorita. A peça de hoje é essa necessaire diferente, linda, que eu dei o nome de pleroma. E vou ensinar esse detalhe em sintético e em tecido. Ela é bem simples de fazer, só que você precisa prestar atenção em todas as dicas e segredinhos de acabamento que eu ensino nesta aula. Então assista até o final, combinado? E no final do vídeo eu conto para você o significado dessa palavra, pleroma. Então vamos costurar. Você vai começar baixando o arquivo de molde. Eu preparei dois tamanhos para você, o tamanho P e o tamanho G. Para ambos os tamanhos você vai ter o molde do corpo e o molde do detalhe do colarinho. Aqui na aula eu vou costurar o tamanho G, mas para fazer o tamanho pequeno é da mesma maneira. Então eu já montei aqui o molde do corpo e também tenho o molde do colarinho. Para o corpo eu vou precisar cortar 2 vezes no tecido principal estruturado e 2 vezes no meu forro. Aqui estou usando tricoline 100% algodão. Eu optei em fazer uma dublagem utilizando uma sarja. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você aprender 2 formas de fazer dublagem. Mas você pode fazer utilizando a manta, fica bom também. Essa aqui eu fiz com a manta R2, deu super certo. Para o forro vou usar o nylon emborrachado. Prefiro esse material porque ele é mais fácil de higienizar e é impermeável. Mas se você quiser pode fazer com tricoline que também vai dar certo. Para o detalhe do colarinho vou usar um sintético 0,8 de espessura com fundo de malha. Então esse sintético a gente pode riscar aqui pelo lado avesso, conforme o molde, e depois é só recortar no risco do molde. Cortei com a tesoura porque ele tem as partes todas curvas, e lá nos stories do Instagram eu também mostrei para você que eu consigo cortar na minha plota de recorte. Para quem tem a máquina facilita bastante. Eu sei que muita gente nunca costurou sintético, prefere trabalhar com a peça toda em tecido. Então eu fiz uma enquete lá nos meus stories do Instagram, perguntando se vocês queriam que eu ensinasse a fazer esse detalhe em tecido. E a resposta da maioria foi que sim. Então eu também trouxe essa opção para você, para fazer esse detalhe no tecido. Então eu vou ensinar você a fazer esse acabamento com tecido. Novamente mostro para você essa peça que foi feita com o detalhe em tecido. Então fica tão bonito quanto o detalhe em sintético. Eu vou reservar todo esse material porque nós vamos trabalhar primeiro com o colarinho em tecido. Aqui no tecido, ao contrário do sintético, que a gente corta no fio e ele não desfia e a gente vai usar sem precisar fazer qualquer tipo de bainha, aqui no tecido, a gente precisa dar um acabamento virando uma bainha para a parte de trás. Essa técnica que a gente vai utilizar aqui se chama técnica do virado. Ela é muito utilizada em peças feitas em sintético, em acabamentos que necessariamente a gente precisa fazer uma bainha virada para dentro. Então aqui eu vou precisar usar uma cola. Em primeiro lugar, eu vou precisar de um material que seja fininho, porém com um pouco de rigidez para me dar uma estrutura e uma base para que eu possa fazer esse virado do tecido. Eu particularmente gosto de utilizar para isso uma entretela de algodão com cola. Essa entretela é encontrada em armarinhos e é muito utilizada na costura de roupas, para fazer golas de camisa e outras partes da roupa que precisa ficar estruturada. Então o ideal é que seja a entretela mais grossa que você encontrar. Essa entretela também é vendida sem cola, então vai depender da entretela que você encontrar na sua cidade. Se você encontrar a entretela que possui cola, ótimo, porque já vai facilitar uma etapa do trabalho. Mas se for a sem cola, você vai precisar utilizar uma cola para colar o tecido também. Então, se eu for utilizar essa entretela, eu vou riscar o molde aqui na parte onde não tem cola, recortar bem direitinho com a tesoura e esta parte com cola é só colar no avesso do tecido utilizando o ferro de passar. A primeira etapa estaria ok. Mas como eu sei que muita gente não tem acesso a esse material ou tem dúvidas na hora de comprar, eu trouxe uma opção no lugar da entretela
que é o TNT 150 gramas. Pode ser o 120 também, mas de preferência o mais grosso. O TNT tem a desvantagem de não possuir cola como entretela, então a gente vai precisar fazer a colagem do TNT no avesso do tecido em primeiro lugar. Você está vendo que eu já tracei o molde aqui no TNT e já recortei com a tesoura. E eu também já cortei um pedaço de tricoline um pouco maior que o molde. Para essa primeira etapa eu vou escolher o lado mais liso do TNT para ficar em contato com o meu tecido e vou precisar passar cola em toda a extensão. Aqui eu vou utilizar a cola pano, você pode utilizar a cola branca, aquela de rótulo azul, porém é mais indicada a cola pano. Não tem a cola pano, mas tem uma cola spray, tanto a permanente como a reposicionável, pode usar. Mas pelos testes que eu fiz aqui, a que eu mais gostei realmente foi a cola pano. Então eu vou passar essa cola em toda a extensão e aqui eu preciso de um pincel para espalhar essa cola de maneira uniforme. Certifique-se de espalhar a cola por todas as partes, porque aqui a gente vai fazer nada mais nada menos do que uma dublagem do tecido. Coloco o avesso do tecido para cima e vou posicionar o TNT aqui sobre o tecido. Deixe margem em toda essa parte dessa curva maior. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados porque nós estamos trabalhando com TNT e ele não pode receber um calor muito forte, senão ele derrete e deforma. Para a gente agilizar o processo da secagem dessa cola, eu vou passar ferro aqui pelo lado do tecido com uma temperatura branda sem deixar o ferro parado no lugar, só passando. Ficou assim, então agora eu vou cortar bem rente ao TNT aqui nas duas laterais e aqui na parte de cima. Nessa parte de curva mais acentuada, eu vou deixar uma margem de uns 8 milímetros, no máximo 1 centímetro. Capriche no corte para não deformar o contorno do molde. Ficou dessa forma e agora a gente precisa fazer o virado dessa bainha. Nós vamos fazer esse processo aqui de virar a bainha para trás de forma que fique bem arredondado em todas as curvas. Que cola eu vou utilizar aqui? Eu fiz vários testes. A cola que eu mais gostei, que eu achei mais eficiente, mais prática para fazer esse virado, é esta cola aqui, chama-se cola permanente, cola de contato permanente. Tem de várias marcas, essa aqui é da Corfix, tem da Acrylex também. Essa cola é para artesanato, não é a mesma cola usada em sintético, em couro, que é essa amarela aqui. Outras opções, a cola de contato para couro, que é utilizada em sintético, que a gente tem que passar um filetinho aqui na parte do TNT e um filetinho aqui na parte do tecido. Esperar a cola secar e depois fazer todo esse virado. O processo do virado é o mesmo com qualquer uma das colas, só que dependendo da cola, você vai ter um pouco mais de trabalho ou um pouco menos. Para quem não tem nenhuma dessas colas, dá para utilizar a cola bastão. Não é a cola ideal, mas eu testei, também funciona. Daria para usar a cola pano? Sim. Se você estiver usando a cola branca de rótulo azul para colar essa parte, também dá para substituir a cola pano aqui. O ruim dessa cola é que você tem que passar e segurar o tecido até que a cola seque. Então o trabalho aqui vai ser maior para você conseguir fazer esse virado de forma bem certinha e ficar esperando secar. Essa cola aqui funciona de duas maneiras. Pode ser usada como uma cola comum, passando e já colando com ela molhada, ou pode ser usada como uma cola de contato, como a gente vai usar aqui. Nesse caso, a gente precisa passar cola somente aqui no TNT, na borda, com a largura do mesmo tamanho da largura do tecido que eu deixei. Agora, a gente precisa esperar secar essa cola, assim como a cola de contato amarela, com a única diferença que aqui a gente não precisa passar cola dos dois lados. Eu vou deixar aqui de 10 a 15 minutos para secar bem e depois a gente vai fazer esse virado. Com a cola bem sequinha, olha, eu passo a mão, essa cola não fica saindo no meu dedo. Claro que ela vai dar uma grudadinha, porque essa é a intenção, mas não vai sair no dedo. Ela não pode estar molhada. Então ela tem uma fixação temporária,
e por isso a pega dela é mais leve. Então a gente vai começar por essa parte das laterais, que as curvas são para dentro, e aqui a gente vem só com os dedos, puxando bem alinhado com o TNT e apertando. A vantagem dessa cola é que a gente consegue levantar e reposicionar com mais facilidade. Traga com os dedos, moldando. E agora a gente vai pegar bem aqui no meio, abaixar, aperte. Vou virar para o seu lado, você vai ver que ficou levantado aqui 2 barriguinhas. Nós vamos abaixar sempre no meio dessas barriguinhas. Eu tô fazendo aqui na posição contrária, dê preferência por fazer isso sempre assim, de frente para você. Então, você vai ver que essas barriguinhas vão ficar levantadas e você vem abaixando cada uma bem no meio e pressionando. Essa cola é bem legal porque a gente consegue movimentar o tecido mesmo depois de colado, se precisar ajustar essas preguinhas que vão se formando. Se você não tiver um agulhão, pode usar aqui uma chavinha de fenda. É importante que seja aqui uma pontinha fina para você ir abaixando o tecido. Vai apertando e aí você vira para verificar se a sua curva ficou bem feitinha. Se ficar algum biquinho na curva, você vai virar, levantar o tecido e abaixar, reposicionar as preguinhas de forma que não fique nenhum biquinho na borda da curva. Esses biquinhos de tecido você pode cortar. Com o colarinho pronto, então agora vamos costurar na peça, no corpo. Aqui, como eu falei, eu vou utilizar o colarinho de sintético, mas o processo para fixar e costurar o de tecido é a mesma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é passar uma fita dupla face aqui, nessa parte de baixo da curva do sintético ou do colarinho em tecido. Eu vou cortar essa fita ao meio, porque eu só preciso de um pedacinho fino. E aí eu vou colar aqui, bem rente com a curva de baixo. Vou remover a película da fita. E aqui é importante que você utilize uma fita dupla face transparente. E vou colar bem certinho, alinhando as bordas e a parte superior, conforme o alinhamento do corpo. Faço isso na frente e nas costas. Colarinho posicionado, então a gente vai agora passar a costura contornando essa curva, um pesponto bem bonito de acabamento. Aqui, como eu estou usando sintético, vou usar a linha de nylon 60 e eu não quero trocar pelo calcador de teflon, então vou fazer uso do molha-dedo para me ajudar a deslizar sobre o sintético. Olha como fica lindo! Outra dica que eu dou para você é que se você não tiver tanta prática para fazer esse pesponto contornando bem certinho, utilize uma cor de linha parecida com a cor do material que você está usando. Eu usei aqui uma linha bege em cima do sintético caramelo, então ela dá destaque. Qualquer costura torta que eu fizer aqui vai aparecer. Então fica a dica caso você tenha dificuldade. Agora eu vou dar mais uma dica para você ter um acabamento muito melhor na costura do zíper e nos cantinhos. Eu enfatizei que a gente precisava posicionar o colarinho bem certinho conforme o contorno do corpo. Por quê? Porque agora nós vamos cortar esse excesso de tecido que ficou aqui embaixo. Não precisa ser muito, também não precisa acompanhar a curva, pode fazer o corte reto. Mas é o suficiente para liberar essa parte onde vai a costura do zíper e não ficar grosseiro. Eu falei que essa aula está cheia de dica, então lá vai mais uma dica. Se você, como eu, estiver usando esse colarinho de sintético, você vai verificar se o sintético está esticando quando você dá essa puxadinha aqui. O meu não está esticando porque eu fiz esse corte no sentido do fio do sintético, na altura. Então, eu cortei nesse sentido. Se eu tivesse cortado esse colarinho na largura, quando eu fizesse assim, ele ia esticar. Na hora de costurar, você pode ter problemas, porque pode esticar e pode deformar. Então, qual a dica que eu te dou? Pegue uma fita crepe e cole aqui nessa parte, no avesso, é claro. E aí você vai cortar esse excesso da fita crepe para ficar no contorno certinho. E assim você trava o seu material
para ele não esticar no momento da costura. Agora vamos costurar o zíper. Esse aqui é o zíper número 5, eu vou precisar de um cursor. Eu vou cortar o zíper um pouco maior, deixando sobra dos dois lados. Pego uma das partes e aqui eu recomendo que você faça essa costura dessa maneira, costurando primeiro o tecido principal, depois o forro, em vez de fazer o sanduíche e costurar tudo de uma vez. Por quê? Porque aqui a gente tem curva. É uma curva suave, mas a gente precisa contornar bem direitinho para que a peça fique perfeita. Posiciono o zíper direito com o tecido principal, no caso aqui vai ficar em cima do detalhe. E vou fazer essa primeira costura apenas como uma costura de segurança, na bordinha. Se você está gostando da aula, não esqueça de deixar o joinha no vídeo e o seu comentário. Desse jeito, capricha nesse contorno da curva. Agora eu vou pegar o forro e colocar direito com direito, me atentando em alinhar bem certinho com a parte que já está costurada. Vou colocar uns clips para me ajudar. E aqui eu recomendo que você costure pelo lado do tecido principal. O forro geralmente é material mais fininho, e se a gente costurar pelo forro, ele tem uma tendência de ir esticando e ficar maior. Então eu gosto de costurar pelo lado do tecido principal. Pega essa dica. Atente-se em deixar o forro bem alinhado com o zíper. E eu vou fazer a costura definitiva encostando o calcador na cremalheira do zíper. Vou usar o mesmo calcador normal da minha máquina. Se você estiver costurando com a máquina doméstica e o seu calcador é mais largo, eu recomendo que você desloque a agulha um pouquinho para a esquerda, para que fique um pouco mais perto da cremalheira. Porém, cuidado para não chegar muito perto, porque senão o cursor fica agarrando na hora de abrir e fechar a peça. Atente-se para vir encostando o calcador na cremalheira em toda a curva. Você pode vir passando a unha para vincar bem onde começa a cremalheira e assim você não se perde. Desse jeito. Agora nós vamos abrir e já vamos rebater essa costura. Aqui nessa peça eu prefiro rebater somente no tecido principal. Eu vou deixar o forro de fora, porque isso vai dar um acabamento muito melhor nos cantinhos do zíper. Então eu preciso deitar a margem de costura para o lado do tecido principal. E aqui, como o material é mais grosso, eu preciso realmente dar uma vincada para assentar o material. Aqui é o momento de você prestar bastante atenção e caprichar nessa costura. O zíper realmente fica levantadinho porque nós temos uma parte curva. Nessa peça eu gosto de passar o pesponto mais próximo da borda do detalhe. Me conta aqui nos comentários se você está gostando dessa aula e das dicas. E olha isso, que lindo que ficou! Nós vamos agora deitar o forro junto ao tecido principal e vamos costurar o outro lado. Se você preferir, você pode destacar o zíper e costurar de forma separada, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Costura primeiro no tecido principal e depois vem com o forro. Eu prefiro costurar tudo de uma vez, porque eu acho que para me guiar pela cremalheira fica mais fácil com o zíper fechado, mas fica a seu gosto. Então aqui eu vou posicionar o zíper direito com o meu tecido principal. E aqui a dica para fazer o alinhamento e não precisar ficar acertando o alinhamento depois na hora de colocar o cursor, é você se alinhar pela parte reta da caixinha de leite. Então, tá alinhado aqui lateral com lateral da caixinha de leite, então tá na posição correta. Por aqui, na parte curva, a gente não vai conseguir alinhar porque tá uma parte mais para cima do que a outra. Vou novamente passar uma costurinha de segurança na bordinha, contornando toda essa curva. Assim. Novamente eu venho com o forro direito com direito. Posso alinhar tanto pela caixinha de leite quanto pelo tecido que está lá por baixo de tudo, que é o principal desse forro. E vou passar a costura definitiva do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, encostando o calcador na cremalheira do zíper, contornando bem direitinho a curva. Novamente eu vou abrir somente a parte do tecido principal, vou deixar o forro deitado lá para trás, vou tombar a margem de costura para o lado do tecido principal, vincar bem e pespontar da mesma forma que eu fiz desse lado. Agora você vai verificar se ficou alinhado o tecido principal com o tecido principal aqui no zíper
e aqui desse lado. Se não tiver alinhado, você pode fazer esse acerto do alinhamento nesse momento agora de colocar o cursor. Eu gosto de colocar o cursor para a peça abrir sempre da esquerda para a direita, então eu coloco o cursor pelo lado direito da peça. Entrou retinho, é só trazer o cursor aqui e deixar no meio. Vamos posicionar direito com direito do tecido principal, direito com direito do forro. Agora vem mais dicas importantes para você. Aqui no tecido principal você vai se preocupar em alinhar bem direitinho essa parte do colarinho e vai prender tudo com clips. Aqui tem mais uma dica para deixar o acabamento do zíper perfeito. Nós vamos costurar as laterais sempre vindo da caixinha de leite em direção ao zíper. A parte do fundo nós vamos costurar apenas no tecido principal. Por enquanto, no forro nós vamos deixar aberto. Vou costurar primeiro as laterais do tecido principal, os dois lados. Essa parte das bordas do tecido do zíper vão ficar voltadas para o tecido principal. Então, aqui no tecido principal, eu vou passar a costura sim por cima desse tecido de sobra do zíper, mas eu vou chegar o mais próximo que eu conseguir da cremalheira sem costurar a cremalheira, ou seja, os dentinhos do zíper. Eles não podem ficar presos pela costura. E vou dar retrocesso. Cheguei até aqui e dei retrocesso. Se por acaso você avançar um pouco mais e perceber que costurou sobre a cremalheira, você desmancha alguns pontinhos e refaz essa costura nesse pedacinho. Fundo do tecido principal costurado, eu venho agora costurar as laterais do forro. Da mesma maneira, eu vou começar costurando da caixinha de leite em direção ao zíper. Aqui eu não vou conseguir chegar tão pertinho porque eu já tenho os dentinhos. Eu vou chegar o mais perto que eu conseguir, me atentando a não deixar um vão muito grande sem costura. Puxe a sobrinha de zíper em sua direção para você tentar chegar o mais perto sem passar costura sobre a cremalheira. A ponta do calcador sobe um pouquinho aqui em cima da cremalheira, mas a gente não pode chegar com a costura. E finalize com retrocesso. Chegamos bem pertinho, porém a cremalheira está livre. A gente tem um vão bem pequenininho. Do outro lado a gente pode checar que realmente a gente não costurou os dentinhos do zíper. E eu vou fazer a mesma costura desse lado. Feito isso, se você estiver costurando com linha de nylon, você precisa queimar as pontinhas da linha. Em todas as partes, na verdade, mas especialmente nessas que são costuras de fechamento, para não correr o risco de desmanchar. Está faltando apenas essa costura aqui do fundo do forro, porém, para facilitar, e aqui vai mais uma dica, eu vou deixar aberto por enquanto e vou costurar as caixinhas de leite do tecido principal, porque quanto maior essa abertura, mais fácil para eu movimentar aqui por dentro. Então eu vou abrir o zíper e vou fazer o fechamento da caixinha de leite. Aqui eu recomendo que você abra essa costura tanto na parte de baixo quanto na lateral, mas se você preferir também pode tombar uma costura para cada lado. Prenda com clips e é só fechar com um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Feitas essas caixinhas de leite, agora sim, eu vou fechar aqui o fundo do forro, só que eu vou fechar só um pedacinho e eu preciso deixar uma abertura suficiente para desvirar a peça. Então eu vou costurar aqui uns 4 centímetros de cada lado e deixar a abertura. Assim. Agora eu vou colocar minha mão aqui pela abertura e vou fechar as caixinhas de leite do forro. E já digo para você, continue aí que ainda tem mais dica importante de acabamento. Fechadas as caixinhas de leite, então agora vem mais uma dica de acabamento. E essa etapa aqui é opcional. Por quê? Porque eu sei que para quem está começando, talvez fique um pouco mais difícil o manuseio da peça e o desvirar da peça. Então se você não quiser fazer essa etapa, tudo bem. Você vai ficar com o seu forro solto dentro da peça, não tem problema. Mas aqui eu quero fazer com que esse forro fique preso dentro da minha peça, o que vai ajudar também a manter o forro bem esticadinho nessa parte do zíper. Então eu recomendo que você realmente faça.
Antes disso, essas partes de sobra do zíper eu vou deixar porque nós não costuramos sobre a cremalheira, então precisa ter essa sobra de segurança. Aqui tá um pouquinho grande, eu posso reduzir e sempre queimo as pontas do zíper para não desfiar. Como que eu vou prender o forro no tecido principal? A peça tá assim, o zíper tá aqui. Eu vou pegar a mesma lateral e vou trazer encostando caixinha de leite com caixinha de leite. Note que aqui você não precisa fazer uma costura exatamente em cima da costura de fechamento. Essa costura pode ser feita um pouco mais para a borda do tecido. Só não pode fazer para dentro, senão você muda a margem de costura da peça. Se você estiver fazendo a sua peça com manta, vai ficar até mais fácil, porque a manta é mais molinha, mais maleável do que o tecido dublado. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer na mesma lateral, caixinha de leite com caixinha de leite. A peça vai ficar toda amassadinha, mas não tem problema. E agora é só passar a costura. Pronto, agora é só desvirar a peça. Aqui eu vou ter um pouco mais de cuidado para desvirar, porque as caixinhas de leite são presas. Eu vou empurrando o tecido principal, com cuidado para não estourar a costura. Com o tecido dublado, você pode fazer o uso do secador de cabelo para aquecer, para ele ficar mais molinho e ficar mais fácil de desvirar. Você viu que a peça ficou pelo lado do avesso. Eu vou manter essa peça desse jeito porque eu preciso ainda fechar a abertura. Vou me certificar que o tecido principal não está aqui junto. Eu separo ele, porque eles estão presos apenas pela caixinha de leite. E eu vou colocar esse tecido de forro para dentro, fechando aqui a bainha. E vou passar uma costura na máquina, bem na bordinha, para fechar essa abertura. Assim. Aqui, se você estiver usando tricoline, você também pode fechar essa abertura com a cola pano, em vez de passar a costura. Então, agora sim, a gente vai trazer o direito para fora e empurro bem todos os cantinhos para dar o formato certinho da peça. E olha só que coisa mais linda. Olha a perfeição desse acabamento, o cantinho do zíper, sintético, se encontrando direitinho. Para finalizar, eu posso passar a peça, se for de tecido, e aqui nessa parte de sintético, jogar um calor do secador para desamassar caso esteja amassado. Gostou da necessaire pleroma? Me diga aqui nos comentários. E agora eu quero contar para você o significado desse nome. Pleroma é uma palavra grega que está em vários versículos da Bíblia e significa plenitude, abundância. No Evangelho de João, capítulo 1, lemos que Jesus, sendo o próprio Deus, veio habitar nesta terra, cheio de graça e de verdade. E no versículo 16 diz: todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Essa plenitude diz respeito à graça e à verdade manifestas em Cristo. Somos abençoados porque podemos receber desta plenitude ao crer em Jesus. Ele é o nosso verdadeiro Salvador. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.